Então, vamos voltar então a essa segunda parte. Ah, então, tratávamos do legado, né, que sobrou para o Obama aí, para resolver em relação ao período anterior, né? Como eu havia falado no começo, ah, a gente consegue acompanhar na administração Barack Obama tanto questões associadas ao George W. Bush, né, com algumas tendências que continuariam, né, e alguns problemas que teriam que ser resolvidos pelo Obama, pela administração Barack Obama, né, questão do Afeganistão, questões associadas à guerra ao Iraque e outras tendências que são tendências que começam a se revelar e elas vão aparecer de forma mais clara, né, e vão ser exploradas politicamente a partir da era Donald Trump. Bom, uma agenda multipolar para uma agenda para um sistema multipolar. Então, o que a gente estava observando, então, naquela comparação em relação ao Nixon, né? Então, o fato de que o Barack Obama ele tinha uma abordagem, e essa abordagem seria uma espécie de recuo, desaceleração de ações unilaterais, e, por outro lado, se iniciaria, então, um outro tipo de leitura do sistema internacional, de identificação das potências regionais, né? E algo que vai fazer, que é possível identificar, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos a partir, né, da articulação entre aspas, parceiros. Então, por exemplo, o fato de os Estados Unidos enxergarem o Irã como um problema no Oriente Médio, ele não faria essa ação sozinho, né? E nem seria aquele que faria, iniciaria uma etapa de ação de maneira individual e depois chamaria parceiros. Tudo começaria, então, você tem uma identificação de um problema, e a partir da identificação desse problema, você começa a articular quais seriam os parceiros adequados no sistema, seja na Europa, seja na Euroásia ou no Sudeste Asiático, independentemente da região, você identifica esses parceiros e você chama esses parceiros para resolver um problema, né? Então, no caso do Irã, houve a tentativa dos Estados Unidos de trazer a Rússia para resolver uma questão ali que era questões relacionadas às armas nucleares. Então, eu acho que isso, de certa forma, essas práticas vão se tornar mais comuns no período Barack Obama e tem relação justamente com essa mudança de abordagem, que é uma abordagem pragmática, né? Deixa de ser unilateral, né? E tem essa leitura, que é uma leitura que leva em consideração, obviamente, a reprodução da hegemonia norte-americana, mas com o reconhecimento de que é necessário, né, para resgatar a credibilidade dos Estados Unidos, e eu acho que essa é uma expressão que é muito, que é uma expressão adequada para entender esse contexto, que é muito, que é essa, né? Os Estados Unidos eles precisam resgatar uma credibilidade que se foi com as ações do George W. Bush, ações unilaterais que passaram por cima de convenções, passaram por cima de decisões de parceiros que eram parceiros tradicionais, né? No fim da era George W. Bush, houve uma tentativa de iniciar esse processo, mas essa responsabilidade vai, né, vai sobrar para o Barack Obama. Então, o Barack Obama ele tinha, e essa é uma linha, né, de orientação da agenda internacional, que é, então, de atuar nessa dimensão multilateral e de
limpar a barra dos Estados Unidos com os seus parceiros e com essas potências emergentes também, né? Falando em potências emergentes, é interessante também que esse é o momento que os Estados Unidos passam, então, a fazer essa releitura do cenário, e essa percepção de mundo multipolar, né, não é somente a partir de uma análise da situação de ascensão da China, da importância, da tradicional importância do Japão, ou de uma nova política externa da Rússia, a ascensão da Índia, a importância, de certa forma, da Austrália, mas tem muito a ver, né, com a ascensão também do Brasil na América Latina. E essa ascensão do Brasil na América Latina, que é acompanhada por uma articulação, seja com os chineses, seja uma articulação com a Índia, com a Rússia, que vai originar o BRICS. Então, os Estados Unidos estavam acompanhando esse processo, né, obviamente, de potências que, pelo menos na opinião dos norte-americanos, ainda não estavam no mesmo nível dos Estados Unidos, mas que articuladas, né, elas poderiam se transformar num grande desafio dentro das disputas, né, em vários temas dentro do sistema internacional, seja no comércio, seja em relação também à segurança, né? Então, essa leitura, que é uma leitura de um sistema internacional multipolar, também tem uma certa colaboração aí do Brasil, né? O Brasil, os Estados Unidos vão fazer aí uma leitura do Brasil como uma espécie de potência regional e que vai ter a sua influência internacional a partir da articulação, né, com outras potências que seriam essas potências, no caso da Índia e da China, potências do sul global. Bom, fragmentos de uma doutrina Obama. Então, o Obama, né, como eu havia falado, vai tentar manter esse protagonismo. Vão aparecer esses elementos, que são elementos como a não proliferação de armas, né? E de um tema que eu vou explorar mais na próxima aula com Donald Trump, né, que é esse confronto com a China. O que o Donald Trump vai fazer na sua administração é o quê? Tentar se livrar rapidamente dos problemas do Afeganistão, dos problemas ali no Oriente Médio associados à Síria. Enfim, a gente vai pagar, né? A gente vai fazer uma espécie de guerra por procuração aqui, mas a gente não vai se envolver como protagonista em conflitos nessa região, porque a gente precisa dar conta de outros desafios, e esses desafios se apresenta como aí fundamental para pensar o papel dos Estados Unidos em termos globais. Essa disputa seria a disputa com a China, né? O próprio Barack Obama ele já está constituindo, né, uma agenda para tentar aí enfrentar os chineses, né? Mas ao mesmo tempo ele é tomado por essa lição de casa que ele vai ter que, entre aspas, lição de casa, que é esse legado, que é o legado de George W. Bush, que vai precisar resolver esse legado. Então, em vários momentos ele vai estar preso, né, a esses conflitos e não vai poder se engajar, né, articular todas as forças para fazer um engajamento no enfrentamento aos chineses. Bom, aqui, né, só para relembrar pontos associados que seria, né, lembrando o realismo. Então, o sistema é anárquico, o Estado é um ator fundamental, né, a força política prevalece sobre as regras de comunidade, é uma visão pessimista sobre a possibilidade de criação de uma ordem sem conflitos e guerras, né, os Estados são orientados por uma perspectiva egoísta, né? Então, a necessidade sempre de defender os seus interesses, né, e enfrentar os interesses particulares de outros estados. Então, essa um pouco é a perspectiva do realismo, isso para entrar no que seria tratado como espécie de realismo de Obama. Então,
no realismo de Obama, você não vai ter, por exemplo, o discurso messiânico. Ele vai tentar se livrar ao máximo dessa coisa de eixo do mal, ou do democracia norte-americana contra terror muçulmano. Então, ele vai ter muito cuidado, por exemplo, em vários discursos, né? Não só ter cuidado, mas de maneira direta ele vai explorar no discurso dele, ele vai fazer claramente uma separação entre questões religiosas e terrorismo, e demonstrar de maneira clara que o terrorismo se apropria, né, de discursos religiosos para atrair, né, alguns religiosos mais radicais, mas que a religião em si, né, não é um problema, né? Os Estados Unidos não tem problema com muçulmanos, mas os Estados Unidos tem um problema e precisa, junto com seus parceiros, resolver um problema que é o problema do terrorismo internacional, né? Então, ele vai haver claramente uma mudança no discurso, e essa mudança no discurso, o discurso vai ser muito mais idealista, mas esse discurso idealista está acompanhando uma série de ações que são ações pragmáticas, elas são ações realistas, né? Então, como o que eu havia falado, né, anteriormente, a necessidade de, dependendo do tema, você tentar ganhar o apoio, construir aí uma aliança com seriam adversários, né? Mas, perdão, uma articulação com parceiros estratégicos, né? Vai ser, mais uma vez, uma comparação com Nixon, né? Essa coisa do pragmatismo de Nixon vai aparecer o tempo todo em vários elementos pragmáticos do Barack Obama. Então, você enfrentar o inimigo não a partir da necessidade de destruição do inimigo ou de enfrentamento direto, né? Mas a percepção de que há uma relação de interdependência, né, com os adversários do sistema internacional, e você precisa renegociar essas relações. Então, é o tipo de relação que a gente vai encontrar, que vai ser a tentativa de Obama de estabelecer com a China, né, principalmente questões tarifárias. Há uma leitura aí entre os norte-americanos, uma representação muito forte da China como um país que quebra as regras do comércio o tempo todo, né, vai utilizar diferentes mecanismos da sua economia, né, para quebrar regras. Então, essa representação da China como um ator que o tempo todo está quebrando regras, né, quem não se pode confiar, né, é muito difícil confiar, ter algum tipo de confiança nos chineses. E também a questão da intervenção, né? Se, no caso do George W. Bush, você tem, né, todo um entusiasmo, né, dos quadros relacionados ao sistema internacional, à agenda internacional, em ações que são ações unilaterais, são intervenções, ainda que sejam legitimadas por um discurso de aplicação da democracia no Oriente Médio, por exemplo, há uma rejeição, né, em intervir internacionalmente. Fazer tipo de intervenções unilaterais, e também principalmente quando essas intervenções não têm ações diretas com os interesses dos Estados Unidos. Você pegar o caso do Bill Clinton, por exemplo, há um momento que o Bill Clinton vai assumir, né, o papel de polícia internacional, e ele vai ouvir muito, vai ter muita crítica do público, da imprensa norte-americana, que é o fato de começar a fazer intervenção onde não havia nenhum tipo de interesse estratégico dos Estados Unidos. Então, aí, para ilustrar o pragmatismo do Obama, a gente vai ter aqui mudanças na linguagem, né? Então, no caso do Bush, a ideia de difusão da liberdade, promoção da liberdade o tempo todo, né? Expansão, o mundo livre, né, e oposição a essa turma do mal, né, aos estados autoritários, né? Então,
aquela linguagem preto, branco, não há tons de cinza, e você tem já um outro tipo de lexo, que é associado aos discursos do Barack Obama, que vai utilizar outros termos. Mais uma vez, né, em comum a liberdade, mas liberdade num outro sentido, não trabalhar com oposição, né, mas tentar entender, por exemplo, a sofisticação e a complexidade dessas relações, né? Então, aí vão aparecendo os tons de cinza. Liberdade religiosa, liberdade de deslocamento, liberdade de expressão, né? E ele vai abandonar o termo mundo livre, né? Então, não há uma diferença, não há uma oposição entre mundo livre e mundo dos estados autoritários, né? Pode ser que na cabeça deles tivesse a ideia de gradação, mas o importante é entender que há uma certa complexidade e isso vai ter, de uma maneira ou de outra, vai acabar tendo impacto, né? O Obama faz um discurso em Moscou, né? Onde ele diz que não vai impor nenhum tipo de governo a outro país, né? Então, essa é uma escolha do individual, dos países, qual regime eles devem adotar, né? Embora isso não queira dizer necessariamente que eles vão abrir mão dos princípios democráticos quando são assuntos internacionais, né? Discurso internacional, o discurso do Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel mais estranho, porque um Prêmio Nobel foi um prêmio que foi concedido por coisas que Barack Obama ainda iria fazer, né? Muitas delas acabou não fazendo, então foi um Prêmio Nobel bem furado, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui no discurso, mas aqui também a gente vai encontrar alguns desses elementos, né, que vão demonstrar essa mudança no approach do Barack Obama, né? Então, a necessidade de se aproximar de adversários, né? Então, aproximação com os russos, nesse sentido de tentar evitar, né, a desestabilização no Oriente Médio. Havia um processo ali de aproximação que foi iniciado com Bill Clinton, mas que acabou se deteriorando a partir da guerra do Iraque, né? É claro, nessa agenda sobre o Oriente Médio, né, toda uma questão associada ao controle de armas nucleares, né? E aí enxergar os russos, né, como um parceiro fundamental, né? Retoma-se um pouco muito dos temas da Guerra Fria, discurso sobre desarmamentos dos dois países, que foi um diálogo feito, né, quando houve momentos de diálogos entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Um tema que era recorrente era o tema sobre o controle, né? Ou a diminuição do armamento, né? E os Estados Unidos recupera um pouco dessa história, nesse sentido, não a Rússia como um adversário, mas a Rússia como um parceiro aí quando a agenda for, principalmente quando a discussão for o debate, a discussão feita com os iranianos, né? Israel, Irã e Paquistão, então os três países são estratégicos, né, para os Estados Unidos, não têm a mesma força militar, né? Cada um deles, independentemente da relação com os Estados Unidos, tem uma forte tendência aí, né, de afirmação, de preservação de autonomia, né? Paquistão, não vou falar aqui, depois eu trato mais do Paquistão. No caso do Irã, né, como eu havia falado anteriormente, os Estados Unidos ele vai para a guerra do Iraque, e a guerra do Iraque tem funções associadas à energia, né? Então, evitar que o fornecimento de petróleo ele não fosse desestabilizado, e, ao mesmo tempo, você reforça ainda mais a presença dos Estados Unidos, fazendo uma pressão sobre o Irã. Então, o Irã, desde que isso a gente viu na aula
sobre a administração Clinton, em que a gente tratou bastante também de temas relacionados à relação Estados Unidos com o Oriente Médio. Então, a gente viu ali que, num primeiro momento, você tinha o Egito, né, como o grande adversário no Oriente Médio, né, e depois o Irã, depois da Revolução Iraniana, né, que se dá no final da década de 1970, vai se transformar, né, no Estado adversário ali, e que, na visão dos norte-americanos, é capaz de colocar, de desestabilizar a região do Oriente Médio, né? E um recurso que seria fundamental, né, para aumentar ainda a força do Irã como um adversário no Oriente Médio seriam as armas nucleares. Então, os Estados Unidos procura, né, junto com a Rússia, tentar ali, né, a partir de uma agenda de controle de armas, tenta enquadrar o Irã, abrir um diálogo com o Irã. Nesse sentido, a Rússia seria fundamental, né, porque tem um histórico da Rússia aí como uma espécie de um adversário mesmo, né? Quando os Estados Unidos sempre que faziam algum tipo, seja de ação militar ou outras ações que eram ações associadas a tentar aumentar a influência dos Estados Unidos na região, você sempre vai ter a Rússia aí como um oponente, né? E o fato de colocar os russos no diálogo com o Irã é uma estratégia, né? Demonstra um pouco da estratégia pragmática aí do Barack Obama. Bom, isso aqui dá para passar, né? Então, nesses 3 slides aqui, que eu passei rapidamente, tem a ver justamente com o que eu havia falado anteriormente de mudanças do discurso do Barack Obama. Então, ele passa por um momento que é um momento, então, de despolitização do terrorismo, né? E ele vai quebrar a relação direta, né? Ou vai tentar, porque, obviamente, ao mesmo tempo que ele vai fazer esse discurso, os adversários conservadores dos Estados Unidos, eles vão fazer o discurso ao contrário. Então, ele tenta quebrar a associação direta que existe entre religiosidade e terrorismo, e você vai ter os conservadores, não todos os conservadores, que vão fazer questão, né, de se apoiar em discursos islamofóbicos nos Estados Unidos, né? Então, o Barack Obama tenta quebrar um pouco com esse discurso, que é um discurso mais tradicional, que aparece o tempo todo no George W. Bush, mas, uma visão mais ampla, isso faz parte de um processo de despolitização do terrorismo, né? Que é essa ideia de um embate entre civilizações, que é o termo adequado, né? Os Estados Unidos está fugindo, né? Pelo menos no discurso, dessa ideia de 2 civilizações, né? E civilizações que não, como se tratam de 2 civilizações, há uma enorme dificuldade, provavelmente qualquer tipo de resolução de conflito tem que passar necessariamente por conflito armado, né? Então, ele quer deixar bem claro que esse não é o tipo de abordagem da administração dele, né? É claro que há promessas quebradas, né, em relação à administração Barack Obama. Isso tem a ver, por exemplo, com Guantánamo, né? Vai ser dos principais temas, principalmente um dos trunfos, né, da agenda Barack Obama, que foi discutida durante as eleições, e que ele não vai conseguir, né, cumprir essa promessa. Então, Guantánamo, as torturas em Guantánamo, elas vão atravessar, né, todos os 8 anos da administração Barack Obama, né? E isso, de certa forma, se tem aí existem outras questões também, né, que vão comprometer a imagem do Barack Obama, mas uma das principais é essa, né, a de se colocar como uma pessoa que vai desarticular, né, o unilateralismo e todas as ações associadas a esse unilateralismo norte-americano, principalmente as torturas em Guantánamo, só que ele acaba
acabaram fazendo isso, né? Talvez tenha relação com o fato de que aquela metáfora, né, de que você não consegue um navio, você não consegue fazer uma manobra de uma hora para outra, né? Não é uma lancha, né? Não é tão flexível assim. Mas esse é uma questão que vai, de fato, queimar o filme do Barack Obama, né? Nesses 8 anos aí. E um outro ponto importante também, né? O Obama tem questões aí que são quadros do Pentágono, por exemplo, que estão associados ao Departamento de Segurança, né? Perdão, ao Departamento de Defesa, ao Departamento de Estado, que quando você sai de uma administração para outra, né? Você sempre tem um quadro que é um quadro que não, enfim, que é um quadro que vai trabalhar na transição de um governo para outro, e sempre que você tem essa transição, você vai ter sempre figuras que vão fazer parte do governo anterior, mesmo esse governo anterior sendo de outro partido, né? E o próprio Barack Obama também, né? Num discurso que era o discurso de união, né? Um discurso de tentativa de fomentar o bipartidarismo, a cooperação bipartidária, que acaba não acontecendo, de certa forma, o Tea Party foi o elemento doméstico, né, que acabou comprometendo qualquer possibilidade de cooperação bipartidária. Pelo contrário, né, acirrou ainda mais o enfrentamento entre democratas e republicanos. E o Obama tinha isso no começo, né, promover esse bipartidarismo, e ele vai indicar não necessariamente grandes figuras do Partido Republicano, mas figuras públicas que eram reconhecidamente republicanas, obviamente republicanos moderados, né? Republicanos moderados. E aqui, né, uma questão fundamental que é o que entra em todos esses recursos que são aplicados para a guerra ao terror, né? O que deixa de existir e o que tem continuidade, né? Então, por exemplo, aqui Guantánamo, o primeiro deles, né? É aberto durante o Bush, já começa aí um esforço no final do governo Bush para fechar Guantánamo, né? E esse esforço ele vai se dar no Barack Obama, mas não consegue fechar. Outro elemento aqui que é importante destacar, os black sites. Eu citei rapidamente isso, né? Os black sites eram o quê? Eram embarcações, quando você faz o sequestro, né, de figuras que são enquadradas como terroristas, né? Você faz o sequestro, isso sem o país onde essa figura é sequestrada, o país não tem ciência disso, né? São operações coordenadas pela CIA, e para que essa logística funcione, né? Então você faz esse sequestro e você leva para uma embarcação, e você tem uma embarcação que está próxima dessas áreas onde se identificaram a rede de terroristas, e a partir daí, então, você faz o que acaba acontecendo é que você tem, então, uma primeira etapa de tortura que é feita nessas embarcações, né? E se ficasse, né, claro que essa pessoa sequestrada, ela não era necessariamente uma pessoa ligada ou conectada às células terroristas, né? Ela acabava sendo retornada, né? É óbvio que quase ninguém era retornado, né? O que acabava acontecendo é que sequestro leva-se ao black site, do black site para Guantánamo, onde você tem a base, né? Basicamente onde as pessoas eram torturadas, e essa tortura acontecia sem nenhum tipo de monitoramento da justiça norte-americana ou da justiça internacional. Então, esses black sites começam a ser fechados no Barack Obama. Então, aí a gente tem
algumas mudanças. Outro destaque, e aí é bem interessante isso, né? E tem a ver com uma agenda do Barack Obama, que vamos ali até os drones, né? Então, você tem os drones que já são utilizados no período do Barack Obama, os drones vão cada vez mais ficar mais sofisticados, e no caso dos drones já estão presentes na administração Bush, mas eles vai ser expandido, né, no período do Barack Obama, né? Muito da violência do Estado norte-americano, né, do Estado estadunidense, quando se quer demonstrar que o Obama não é um cara, as ações violentas, né, e ações que violavam os direitos internacionais, muitas estavam associadas à operação com esses drones. E parte dessas operações com drones, elas estão associadas com uma ação que se inicia com Obama e também tem uma preocupação durante o Donald Trump, que é a ideia de no boots on the ground, né? Sem botas no terreno, no chão. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente puder evitar, não vamos colocar as nossas tropas para combate, né? Sempre utilizar, né, o máximo possível os drones, né? As tropas vão ser utilizadas como último recurso, né? Isso tem a ver justamente com aquela questão do retorno, né, de gente ao território norte-americano, né, soldados que atuavam nas frentes, e quando retornavam, voltavam ou mortos, voltavam, né, com os membros amputados, esse tipo de coisa. Eram imagens que chocavam e faziam, e muitos remetiam à guerra do Vietnã, e o Barack Obama quis evitar ao máximo, né, esse tipo de ação, né? Então, a ação dele vai ficar marcada por ações violentas, né, mas ações cirúrgicas, através dos drones. Isso eu já havia tratado na aula anterior, né, de como o Obama vai reforçar isso. Há a guerra justa e há a guerra desnecessária. A guerra do Iraque é uma guerra injusta, né? E você tem a guerra do Iraque. Então você precisa iniciar, na verdade, acelerar todo o processo, que é o processo de retirada de tropas na região, iniciar então a criação de uma, entre aspas, novamente, uma autonomia iraquiana. Então, se dá esse processo de recuo em relação ao Iraque, né? Mas, é claro, vai ter toda uma dificuldade, porque, conforme isso eu havia falado na aula anterior também, conforme os Estados Unidos vão recuando, né, essas tensões internas entre esses grupos, elas vão, né, cada vez essas tensões acabam aumentando, né? Então, o Iraque, apesar de toda a intenção da administração Barack Obama de trazer as tropas, né, eles se meteram numa confusão que não poderia ser resolvida num período curto de tempo, né? E foi isso que acabou acontecendo. Mas uma missão, aí uma programação passa a ser aplicada em 2011, né? E é uma aplicação uma programação para o retorno das tropas norte-americanas. Em relação ao Afeganistão, o que vai acontecer no Barack Obama, então, o Iraque vai saindo do cenário, né, e todo o investimento, né, esse investimento vai ser sobre o Afeganistão. Então, a gente tem aí, acompanha alguns desenvolvimentos, né, alguns progressos em relação ao desmantelamento, né, da rede internacional de terroristas, da Al-Qaeda, e já começam aí surgir algumas evidências sobre a parada, né, a localização do Osama Bin Laden. E interessante, essa aqui é uma informação importante, né?
do investimento do Barack Obama. 70% das mortes foram cerca de 2.000 fatalidades, né, que ocorrem no Afeganistão. 70% delas ocorrem durante a administração Obama, né, e 80% junto ao Paquistão, né, e aí a importância do Paquistão. Mas tudo no sentido, então, de se criar, né, essa ofensiva sobre Al-Qaeda, né? Então, o que a gente vai acompanhando principalmente em termos de segurança, né? Alguns bola fora, alguns aspectos negativos do Barack Obama, mas algumas ações que vão ser tratadas pelo público norte-americano como extremamente positivas, né? Então, em relação à ofensiva sobre a Al-Qaeda, então uma preocupação ali dos Estados Unidos em criar, né, uma força no sentido de criar uma parceria com os paquistaneses, né, e principalmente com forças locais em algumas regiões, principalmente regiões fronteiriças entre Afeganistão e Paquistão, né, e isso acaba sendo fundamental, né, para que os Estados Unidos, então, cheguem à residência, né, a residência onde estava escondida aí o Osama Bin Laden. Então, é uma operação bem rápida, né? Já para variar, existem alguns filmes já sobre essa ação, né? Uma ação rápida. Então, eles acabam matando o Osama Bin Laden, o corpo colocado em um lugar desconhecido. A ideia é justamente evitar, né, que houvesse qualquer tipo de celebração da figura do Osama Bin Laden em alguma região ou qualquer tipo de ação terrorista, né, associada ao assassinato de Osama Bin Laden. E, de certa forma, o Barack Obama ele vai ter aí, se de alguma forma o capital em relação à política externa estava sendo questionado em vários pontos, em relação à guerra ao terror, né, ele basicamente, a partir do assassinato do Osama Bin Laden, ele pode iniciar aí um processo, que é o processo também de recuo no Afeganistão e o início de uma reconstrução, né, de um regime, de um sistema político no Afeganistão, assim como cumprindo etapas similares, que eram etapas similares ao que estavam ocorrendo no Iraque. Bom, é de se imaginar, então, que aí, né, você não tenha mais o Osama Bin Laden, então é como se os Estados Unidos, né, bom, agora a gente está resolvendo os problemas e vamos tratar de outras questões, né, questões relacionadas ao Irã, questões relacionadas à Coreia do Norte, principalmente questões comerciais relacionadas à China, e aí aparece um outro problema, né, que é a questão da Primavera Árabe, que se inicia na Tunísia e quase como um efeito dominó, né, ela passa por Egito, depois para a Líbia, chega até a Síria. Um problema que vai se apresentar aí para o Barack Obama é o seguinte: alguns a leitura que se fazia desses levantes da Primavera Árabe era de que eram levantes que lutavam pela democracia, né? Então se fazia uma análise, né, no momento em que o que se percebia ali era um impulso democrático na Tunísia, um impulso democrático na Líbia, um impulso democrático na Síria, né, no Iêmen, e não era exatamente isso que estava acontecendo, mas esses impulsos democráticos, esses levantes estavam derrubando justamente figuras que estavam associadas, né, eram parceiros, eram lideranças que eram parceiras dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? No caso, Mubarak, né, que enfim, estava à frente do Egito,
houve uma grande preocupação do Barack Obama, só que o Barack Obama, o que ele faz? Né? Ele fica na dele, deixa a sequência de acontecimentos, né? Ele vai acompanhando a sequência de acontecimentos no Egito. O Mubarak, ele acaba sendo derrubado, mas o Barack Obama já tinha informação, né, de que uma junta militar ela ia acabar assumindo, né, o poder no Egito, e a partir daí, né, o Barack Obama pôde fazer um discurso que era um discurso em sintonia com esse impulso democrático, dizendo não necessariamente que ele apoiaria, né, esses levantes, mas da importância da democracia para o Oriente Médio, né, mesmo que tivesse caindo, né, alguns parceiros, como o caso do Egito, mas ele já sabia que o Mubarak ia cair e que um outro poder assumiria, e esse poder que estava assumindo, né, esse poder já tinha firmado compromisso com os Estados Unidos. É importante pontuar isso aqui, que para além da Arábia Saudita, né, o outro grande país que é fundamental para a estabilidade, né, dos parceiros que mantêm estabilidade no Oriente Médio estão associados aos Estados Unidos. Então você tem aí o Egito, né, e esses países, né, principalmente países que não produzem petróleo, o Egito depende, então, muito dos recursos do canal de Suez. Então, o Egito recebe recursos dos Estados Unidos, né? Uma espécie de mesada geopolítica, né? E a partir dessa mesada geopolítica, o Egito se coloca ali como um sócio dos Estados Unidos para resolver esses problemas, né? Então, você tem essa real agenda para os Estados Unidos, para a região, que era acesso garantido às fontes de energia, manutenção de preços estáveis, né, principalmente da Arábia Saudita, assegurar o acesso estratégico dos Estados Unidos através da manutenção de bases militares, então assegurar, né, a manutenção dessas bases militares, várias bases militares, algumas delas no Iraque, a supremacia de Israel na região, garantir o apoio dos regimes da região contra as redes terroristas e evitar que os países da região desenvolvessem mais armas, principalmente o Irã. Aqui, né, já havia tratado. O problema é que o Egito, né, os Estados Unidos vão ter controle sobre o Egito, mas eles não vão ter controle sobre o processo na Síria e na Líbia, né? No caso da Líbia, você vai ter uma intervenção da OTAN, né? Os Estados Unidos não queriam entrar na OTAN. Os Estados Unidos, a ideia era de recuar no Iraque, assim que recuar no Afeganistão, né? Recuar o máximo possível nas zonas de conflitos entre os Estados Unidos. Tinham tropas, né? Tinham recursos militares, e a ideia era: a gente não vai entrar nessa. A gente não vai entrar nessa por quê? Porque a gente já está envolvido, né, em outros conflitos, né? A gente não vai abrir mais outra linha, né, de combate e vai comprometer todos os nossos recursos. Essa era a visão dos norte-americanos nesse momento. Quem acaba indo à frente aí, você tem principalmente a França. Você tem a França liderando, né, os esforços na Líbia, e os Estados Unidos só entram quando eles têm a certeza de que os europeus vão participar, a OTAN vai participar desse enfrentamento na Líbia, e de que o ataque seria um ataque rápido, né? E mais ainda, de que já havia uma leitura, o cenário já era um cenário positivo para os agentes, né, para as figuras que estavam, organizações, eram basicamente milícias, né? Eram milícias que estavam enfrentando, né, o Gaddafi naquele momento. E no caso da Síria, os Estados Unidos passam a apoiar grupos, né? Então você não tem necessariamente um envolvimento direto, né?
o que acaba acontecendo é um apoio em termos de inteligência e de recursos, mas não necessariamente tropas, mas, enfim, os Estados Unidos, eles tentam o tempo todo se livrar, né, dessa nova instabilidade, pelo menos uma instabilidade na visão dos norte-americanos, e uma instabilidade que ela poderia comprometer uma área que era extremamente estratégica, né? Nesse processo, como havia falado, surge o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico ele está operando justamente, né, ele vai ganhar projeção, né, com a Primavera Árabe. Então, se a Primavera ela começa com um impulso, que é um impulso democrático, né, depois ela vai estar associada muito mais, né, a esses grupos, que são grupos terroristas, né? Então, aí você vai ter uma ofensiva, seja da OTAN, né, seja um apoio dos Estados Unidos nesses conflitos, né? Aí não mais um conflito contra as massas, né, que levantes a favor da democracia, né, mas do Estado Islâmico que se organiza em lacunas, né, principalmente, alguns vão dizer, associado à retirada de parte das tropas dos Estados Unidos na região. Então, há uma organização e uma projeção do Estado Islâmico no Oriente Médio, né? Então, os Estados Unidos é obrigado, né, a minimamente manter um compromisso com os conflitos armados naquela região. Aqui é o que eu já havia falado, né, no Boots on the Ground. Então, a questão dos ataques cirúrgicos dos Estados Unidos. E, para fechar, então, aí, à medida que os Estados Unidos, né, tentava, pelo menos, fazer com que os conflitos no Oriente Médio fossem conflitos administráveis, então, a gente não vai poder, esses conflitos não vão acabar de uma hora para outra, a gente sabe disso, na verdade, eles são recorrentes, né? Mas a gente precisa abaixar a um nível que ele seja administrável, né? E, a partir daí, poder tratar, né, com maior dedicação a outros assuntos. Então, numa outra frente, paralelamente, né, você já tem um deslocamento aí, e aí é interessante, né, um deslocamento do Atlântico do Atlântico para o Pacífico. Isso basicamente significa que o reconhecimento dos Estados Unidos durante a administração Barack Obama de que basicamente as grandes forças, o centro da economia global estava no processo de deslocamento para a Ásia, né, da Europa para a Ásia. Então, os Estados Unidos começam a pensar, então, estratégias, principalmente estratégias comerciais, para articular aí parcerias e criar zonas de livre comércio, né, para conter, principalmente, né, os chineses naquela região. Mas isso é muito importante, esse é um dado importante de deslocamento dos Estados Unidos, para a região, né? Então, basicamente essa preocupação ela vai se materializar a partir da parceria Transpacífico. Nessa parceria do Transpacífico, onde em 2015, né, que é assinado, você tem aí os 12 países que estão aí ilustrados, né? Antes dessa parceria do Transpacífico, você tem aí, desde 2005, né, no período anterior à administração Barack Obama, então, os Estados Unidos monitorando ali quais eram os passos desses países na região. E tem um movimento que é um movimento muito importante e interessante aí, que é o movimento de articulação de Singapura, Malásia, Brunei, né? Indonésia acaba não entrando na parceria, né? Mas a Indonésia estava aí também, né, com uma figura como um país importante, que é a formação do ASEAN. Então, o ASEAN é uma organização que começa como uma organização de natureza militar, né? Então, era uma agenda de segurança para esses países, no momento em que você tem o confronto,
da Guerra Fria, esses países criam, então, como eles eram, entre aspas, nanicos militares, eles passam a se articular, né, para tentar se proteger desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, das ações na região entre esses dois países. Então, seria uma espécie de tentativa de se manter nem tão alinhado aos Estados Unidos, nem tão alinhado à União Soviética. Isso não quer dizer que esses países não tivessem uma certa orientação e aproximação a um país ou outro, né? Essa orientação de uma agenda de segurança, ela se transforma, né, numa agenda econômica, né? E a partir dessa agenda econômica, como você tem aí Singapura, né, país que a Malásia começa a apresentar um grande crescimento no PIB, né, e vão se transformar em atores importantes em termos econômicos na região do Pacífico. Então, as potências começam, então, a abrir os olhos e começam a monitorar, né? A China vai criar uma parceria com esses países e os Estados Unidos vai atrás, né? E vai entrar nessa parceria, que é a parceria do Transpacífico, que estava preocupada justamente com Malásia, Singapura, Brunei e Vietnã, porque é uma questão econômica, né? Mas uma questão econômica, enfim, por meio da economia de relações comerciais, estabelecer uma presença maior dos Estados Unidos na região. Até mesmo alguns membros a gente que estava discutindo, né, a parceria Transpacífico, né, na época do Obama, dizia, que a gente está vendo aqui, a gente não sabe necessariamente, apesar, né, dessa ascensão desses novos tigres asiáticos na região, a gente não sabe se, de fato, esses caras, dependendo dos termos que vão ser estabelecidos com esses caras, se a gente vai ter algum tipo de, enfim, algum tipo de retorno, né? Se vai ser uma relação que vai ser favorável em termos de balança comercial com esses países. A gente não tem noção disso. Mas ela é favorável porque é uma questão estratégica também, né? Estabelecer aí uma presença dos Estados Unidos naquela região e fazendo frente à China, né? Então, essa preocupação. Então, os Estados Unidos tenta, né? Isso o Barack Obama vai tentar fazer no finalzinho, né? Com uma das várias visitas que faz à China, tentar aí fazer rearranjos nas relações comerciais, ele não é bem sucedido, né? E, ao mesmo tempo, uma espécie de contenção, né? Uma contenção econômica a partir dessa parceria que depois vai ser quebrada com o Donald Trump, né? Para legitimar essa parceria, né, e evitar a entrada da China na parceria do Transpacífico, o que os norte-americanos iam colocar, né, o argumento seria o seguinte: principalmente a questão de propriedade intelectual, né? Então, os chineses tinham um grande problema de transparência em relação à propriedade intelectual e em relação à regulação, né, dos direitos trabalhistas, né? Então, um dos pontos fundamentais dessa parceria era a regulação dessas relações trabalhistas. Então, são questões que vão aparecer, os Estados Unidos vão considerar fundamentais e, ao mesmo tempo, elas vão ser consideradas como pontos que vão bloquear, então, a presença da China na parceria Transpacífica, embora a própria China vai criar aí vai estabelecer sua própria parceria com esses mesmos países. Bom, então, é isso, né? O que a gente acompanhou aqui foram questões internas, né? E essas questões internas vão ajudar a gente a entender, principalmente associadas à questão da supremacia branca, né? A ascensão de organizações associadas à supremacia branca, que apontam aí para um novo cenário associado à administração do Donald Trump. Por outro lado, a gente tem, então, essas questões relacionadas ao Barack Obama tentando, né, fazer um movimento para uma dimensão que é uma dimensão multilateral, sair do unilateralismo
não é um movimento idealista, né? O discurso é idealista, mas o Barack Obama, como ele mesmo dizia, não é uma lancha que eu estou operando aqui um navio dos grandes, não dá para fazer movimento brusco, né? Então, há necessidade de ser pragmático, né? Nesse pragmatismo, ele não vai falar, por exemplo, inimigos, há mudança no léxico, há mudança nos argumentos, não há inimigos, há adversários, há parceiros, né? E a gente consegue identificar esse pragmatismo na tentativa de trazer a Rússia para negociar, né? E acaba tendo uma negociação ali, né, com o Irã, no sentido de estabelecer, e depois vai ser desfeito também pelo Donald Trump, né? De tentar aí resolver essa parada em relação à questão da produção de armas nucleares no Irã. Outras questões também, até a tentativa de se aproximar da China, né, e repensar a questão tarifária e a atuação da China quando o assunto eram relações comerciais, né? Então, você não vai ver o Obama fazendo o tipo de discurso que o Donald Trump faz, né? Então, há um pragmatismo maior, né? E esse pragmatismo significa um enfrentamento à China, uma tentativa de aproximação, mas ao mesmo tempo que se aproxima, você também já cria os mecanismos para enfrentar o comércio chinês, né, através de parcerias como a do Trans-Pacífico. É isso, gente.